A alegria do Senhor é a nossa força. Que a alegria do Senhor seja evidente sobre a tua vida neste dia. Vamos seguir a leitura do livro de Salmos e aproveite para compartilhar com alguém esta palavra. Salmo de número 76. A majestade e o poder de Deus. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está a sua tenda e a sua morada em Sião. Ali quebrou ele as flechas do arco, o escudo, a espada e a guerra. Glorioso és tu, majestoso, mais majestoso do que os montes eternos. Os ousados de coração foram despojados, dormiram o seu sono, o seu último sono, e nenhum dos homens de força pôde usar as suas mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, cavaleiros e cavalos ficaram estirados sem sentidos. Tu sim, tu és tremendo. E quem subsistirá à tua vista quando te irares? Desde o céu fizestes ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar, para salvar a todos os mansos da terra. Na verdade, a cólera do homem redundará em teu louvor, e do restante da cólera tu te cingirás. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que deve ser temido. Ele ceifará o espírito dos príncipes. É tremendo para com os reis da terra. Salmo de número 77. O salmista se anima diante das grandes obras e da misericórdia de Deus. Levanto a Deus a minha voz, a Deus levanto a minha voz para que Ele me ouça. No dia da minha angústia eu busco ao Senhor, de noite a minha mão fica estendida e não se cansa. A minha alma recusa ser consolada. Lembro-me de Deus e me lamento, queixo-me e o meu espírito desfalece. Com servas vigilantes os meus olhos, estou tão perturbado que não posso falar. Considero os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite lembro-me do meu cântico e consulto o meu coração, examino o meu espírito. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser compassivo? Ou na sua ira encerrou ele as suas ternas misericórdias? E eu digo, isto é minha enfermidade. Caso se mudou a destra do Altíssimo? Recordarei os feitos do Senhor, sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e ponderarei os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é em santidade, e que Deus é grande como nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu tens feito notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram. E as tuas flechas também correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no redemoinho. Os relâmpagos alumiaram o mundo
a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, as tuas pegadas não foram conhecidas, e guiastes o teu povo. Guiastes o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Salmo de número 78. A salvação que Deus concedeu a Israel apesar da sua infidelidade. Escutai o meu ensino, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola e proporei enigmas da antiguidade. Coisas que temos ouvido e sabido e que os nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos. Cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais, que as ensinassem a seus filhos. Para que as soubessem a geração vindoura, os filhos que houvessem de nascer, os quais se levantassem e os contassem aos seus filhos, a fim de que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, uma geração contumaz e rebelde, uma geração de um coração instável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados de arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o pacto de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das obras, das suas obras e das maravilhas que ele lhes fizera ver. Maravilhas fez ele à vista dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e o fez passar por ele, e fez com que as águas parassem como um montão. Também os guiou de dia por uma nuvem e à noite toda por um clarão de fogo. Ele fendeu rochas no deserto e deu-lhes de beber abundantemente como de grandes abismos. Da penha fez sair fontes e fez correr águas como rios. Todavia ainda prosseguiram em pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. Tentaram a Deus nos seus corações, pedindo comida segundo o seu apetite. Também falaram contra Deus, dizendo: poderá Deus porventura preparar uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha de modo que brotaram águas e rebentaram ribeiros em abundância. Perguntaram também: poderá ele nos trazer pão? Acaso fornecerá carne para o seu povo? E por isto, o Senhor, quando ouviu, se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e a sua ira subiu contra Israel. Porque eles não creram em Deus, não confiaram na sua salvação. Contudo, mesmo assim, ele ordenou as nuvens lá em cima e abriu as portas dos céus e fez chover sobre eles o maná como chuva, para que eles comessem, e deu-lhes o trigo dos céus. Cada um comeu o pão dos poderosos, e lhes mandou comida em abundância. Fez também soprar nos céus o vento do Oriente, e pelo seu poder trouxe o vento do Sul, e sobre eles fez também chover carne. Veio carne como poeira, e aves de asas como areia do mar.
e as fez cair no meio do arraial deles, ao seu redor, ao redor das suas habitações. E então comeram e se fartaram. Fartaram-se muito bem, pois ele lhes trouxe o que eles cobiçaram. Porém, não refrearam a sua cobiça. Ainda lhes estava a comida na boca quando a ira de Deus se levantou contra eles e matou os mais fortes deles e prostrou os escolhidos de Israel. Com tudo isso ainda pecaram e não creram nas suas maravilhas. Pelo que consumiu os seus dias como um sopro e os seus anos em repentino terror. Quando ele os fazia morrer, então o procuravam, arrependiam-se e o buscavam pelas madrugadas, buscavam a Deus às madrugadas. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha. Lembravam-se de que Deus era o Altíssimo, o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, pois o coração deles não era constante para com ele, nem foram eles fiéis ao seu pacto. Mas ele, mesmo assim, foi compassivo, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não acendeu todo o seu furor. Porque se lembrou de que eles eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele lá no deserto e o ofenderam no ermo. Voltaram atrás e tentaram a Deus, provocaram o Santo de Israel. Não se lembraram do seu poder, nem do dia em que os remiu do adversário, nem de como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. Quando ele converteu os rios para que não pudessem beber as suas correntes, quando lhes mandou enxame de mosca e os consumiu os seus inimigos, e rãs os destruíram, e entregou às lagartas as novidades deles e o fruto do seu trabalho aos gafanhotos, destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com chuvas de pedra. Veio também com saraiva sobre o gado deles, e aos coriscos os entregou aos rebanhos, e atirou sobre ele o ardor da sua ira, o furor, a indignação e a angústia, qual companhia de anjos destruidores. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte, mas entregou a vida dos seus inimigos à pestilência, feriu todo o primogênito no Egito, primícia da força deles, das tendas de cão. Mas ao seu povo fez sair como ovelhas, e os guiou pelo deserto como a um rebanho. Guiou-os com segurança, de sorte que eles não temeram, mas aos seus inimigos o mar os submergiu. Sim, conduziu-os até a sua fronteira santa, até o monte que a sua destra adquirira. Expulsou as nações de diante deles e, dividindo as suas terras por herança, fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos. Mas tornaram atrás e prostrar-se aleivosamente contra os seus pais e desviaram-se como um arco traiçoeiro.
pois o provocaram a ira com os seus autos e incitaram a zelos com as suas imagens esculpidas. Ao ouvir isto, Deus se indignou e sobremodo abominou a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda da sua morada entre os homens, dando a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Entregou o seu povo à espada e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos o fogo devorou e as suas donzelas não tiveram cântico nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram pranto. Então o Senhor despertou como de um sono, como de um valente que o vinho excitasse, e fez recuar a golpes os seus adversários. Infligiu-lhe eterna ignomínia. Além disso, rejeitou a tenda de José e não escolheu a tribo de Efraim. Antes escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Edificou o seu santuário como os lugares elevados, com a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, o seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e após as ovelhas as suas crias o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, a sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Que palavra maravilhosa! Que possamos nos lembrar de todas as maravilhas do Senhor e todos os dias. Que Deus te abençoe.